Eu queria aqui dar uma justificativa aos irmãos, que eu cheguei até a anunciar ali que o pastor Paulo, ele ia estar conosco esta noite, mas o pastor Jorge, que é o nosso líder, né, irmãos? Ele precisou chamar o pastor Paulo para uma reunião necessária na igreja do nosso conselho, e ele falou agora à tarde que não poderia estar conosco, mas provavelmente na próxima terça ele vai vir trazer a mensagem de Deus, né? E eu queria fazer esta menção, irmãos. Nós vamos falar também na outra terça-feira, mas o pastor Paulo é o líder, né? O diretor do diaconato da nossa igreja já há algum tempo, e ele tem uma grande responsabilidade, irmãos, que está sobre os seus ombros, que é a parte do diaconato. Todos os irmãos, aqueles uniformizados, que recebem lá no estacionamento, que cuidam, né, durante os cultos, que fazem os trabalhos, que aqui no nosso culto nós temos aí os nossos irmãos que nos ajudam, que são, né, sempre dispostos a estar conosco. Eu louvo a Deus por cada diácono, diaconisa que tem trabalhado neste culto, e até a gente já comentou sobre isso. É tão incrível que a gente não precisa muito chamar eles, eles querem estar aqui servindo. Louvado seja Deus pela vida de todos vocês, nossos diáconos. Aplauda Jesus, glória a Deus. Pastor, o irmão Antônio, não sei se ele está aí, o irmão Antônio, ele está lá na frente, né, recebendo. Eu digo que ele é meu pescador de almas, né, porque ele fica lá recebendo as pessoas e encaminhando para o culto aqui embaixo, né. Então louvamos a Deus. Também o pastor lembrando aqui, Olegário, também ele é pescador lá na frente, viu, pastor? Depois o senhor vai vir dar uma palavrinha aqui, umas 2 horas, tá bom, tá? Não precisa ser mais não, tá bom? Fica tranquilo. Glória a Deus. Ele está aqui, viu, irmãos? Graças a Deus pelo pastor, né? Louvado seja o nome de Jesus pela sua vida, da pastora Varli, que está ali também conosco. E meus irmãos, né, agradecemos aí por todo esse trabalho. Eu quero ler com você no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 1 até o 10 nós vamos ler esta noite. Irmãos, esta palavra aqui que eu vou passar aos irmãos, ela foi uma palavra que me carregou lá no começo da minha caminhada, meu trabalho. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como é importante, irmãos, a palavra de Deus está gravada no meu coração. E sabe como é que eu gravei esse texto aqui? Às vezes a gente tem dificuldade de gravar, né, os versículos, não é isso? Eu fiz uma gravação em matemática nesse texto. 2 vezes 4 é igual a 8, né? Depois nós vamos ler o versículo 8, você vai entender o que nós estamos fazendo. Mas agora nós vamos ler o versículo 1. Quero pedir você só mais um instantinho, em reverência à palavra de Deus, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nós recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Vamos ler junto ali, irmãos, no versículo 8. Olha lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Somos mais que vencedores, irmãos. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que nos garante isso. E agora, irmãos, vamos fazer um minuto de oração na presença do nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é poderosa, Senhor, e ela pode fazer coisas tão grandes em nossos corações, Pai, e que nesta noite, Senhor, possamos abrir eles, Senhor, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, Pai, que a tua palavra, Senhor, venha penetrar no mais íntimo do nosso ser, realizando os milagres, as transformações, nos dando visões, Pai, entendimento e sabedoria, Senhor, para que a nossa vida seja cheia do teu poder e que, Senhor, do nosso ventre possa fluir rios de água viva, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Pai, abençoa todos nós aqui nessa noite, Senhor, e que saímos daqui totalmente transformados pelo teu poder. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, uma palavra aqui, pode resumir. Diz assim, que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque, irmãos, nós não temos em nós absolutamente nada. Tudo pertence a Deus e flui do trono de Deus através da nossa vida. E, meus irmãos, eu gosto muito de meditar na palavra de Deus, nos livros em que Paulo ele escreveu. Todos os livros da Bíblia são uma bênção, tem ali as suas experiências, tem os seus ensinamentos, mas eu entendo, irmãos, que este Paulo, como fala na própria Escritura, ali no livro de Atos, capítulo 9, quando fala da conversão de Saulo, é algo muito interessante, irmãos, algo muito profundo. No capítulo 9 e o versículo 12, fala algo expressando, não Paulo dizendo, mas outro falando a respeito da vida de Paulo. No versículo 12 do capítulo 9, ele diz assim: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, preste atenção nisso, irmãos. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, Deus não deu glória nenhuma a ele. Veja bem, reconheceu nele porque ele foi escolhido, um homem que tinha conhecimento, que sabia das coisas da lei, que entendia de todas essas coisas, mas ele estava andando de uma maneira contrária à vontade de Deus. Mas Deus conhecia muito bem ele e sabia de tudo que ele podia ser capaz, fazendo todo este mal. Deus conhece aquele que faz mal com força. Ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Às vezes a gente olha, nós vamos falar um pouquinho, a gente olha para uma pessoa e fala assim: esse aí não tem jeito, esse aí é traia, esse aí não vai dar nada na vida.
Mas, irmãos, Deus está olhando exatamente nesse camarada. Ele está olhando exatamente em mim, exatamente em você, e Ele sabe, irmãos, o potencial que Ele criou na nossa vida. E Ele sabe exatamente quando Ele transformar o nosso coração, quando Ele tirar as escamas do nosso olho, e quando Ele nos dirigir no entendimento certo, no caminho certo, irmão, nós vamos fazer coisas grandiosas para o nosso Deus. Você quer fazer isso, meu amado? Deus está esperando de mim e de você essas atitudes, dessa transformação da nossa vida, quando nós ainda não conhecíamos a Jesus. E parece, irmãos, que às vezes nós, depois que aceitamos a Jesus, ficamos meio tímidos, né? E às vezes meio com medo, com incerteza. Meus irmãos, coloque uma verdade no seu coração. A verdade é essa, irmãos: aquilo que você falar da palavra de Deus, ela tem poder. A palavra não voltará vazia, e ela fará o bem e fará a obra necessária para transformar o coração daqueles que ouvem esta palavra. Então, meus irmãos, essas experiências, né, de Paulo, elas foram dirigidas por Deus para começar uma obra muito importante, irmãos, na face da terra para o Senhor, e que se mantém viva até hoje. Esta palavra está aqui, irmãos, impactando, falando ao nosso coração, e ela vai continuar se cumprindo, irmãos, toda esta palavra até o fim desses tempos aqui. E nós vemos que ele fala, irmãos, um evangelho real, chamando a atenção para as coisas fortes que muitos, irmãos, até pregadores nesse tempo, estão evitando de passar. Sabe por quê, irmãos? Falar a verdade do evangelho às vezes pode chocar o coração de alguém, né? Hoje nós temos um evangelho mais leve, e nós podemos aqui até descrever um pouco, né, irmãos, que esse evangelho hoje ela não se resume mais em salvação, em transformação de alma, em cura, né, em conhecimento, em dedicação, em entregar a sua alma, entregar a sua vida para servir a Jesus. Nós vemos, irmãos, que hoje é um evangelho mais leve, um evangelho, irmãos, que fala que nós temos que ser prósperos, que nós temos que ter tudo que nós desejamos, que não vai faltar nada, que as coisas vão dar tudo certo. Mas, irmãos, o evangelho verdadeiro que Paulo fala não é esse. Ele fala de um evangelho, irmãos, reto, pleno, e que precisa ser buscado, compreendido e praticado na nossa vida, irmãos. E o que eu estou falando para você nesta noite não é o que eu, irmãos, escrevi, mas eu estou falando daquilo que Paulo escreveu na sua palavra, para que a nossa vida seja uma vida realmente abundante, com sentido, irmãos, que não nos faz decair e voltar atrás. Irmãos, nós precisamos do evangelho, irmãos, que fortaleça o nosso coração, que firme os nossos passos, para que a gente não venha perder o quê? A graça de Deus e a salvação, como Davi orou: Senhor, não retira de mim, né, o teu espírito, e nem retira de mim a alegria da tua salvação. Por quê, irmãos? Porque ele também conhecia, sabia que estas coisas eram uma transformação na vida do homem. Sem isso, irmãos, um homem, uma mulher nesta terra, ela vive como todos podem viver, mas um dia chegará, irmãos, que ela vai se confrontar, né, com coisas que vão entristecer, abater a sua alma. Meus irmãos, nós estamos vendo hoje pessoas que estão desviadas do caminho de Deus, que estão desigrejados. Por qual motivo, irmãos? Será que foi por causa da palavra da verdade? Ou foi por se chocar por algumas frustrações na sua vida, por dificuldades, por enfermidades, por palavras de algum homem que falou alguma coisa e a pessoa talvez não conseguiu assimilar no seu coração? Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela lida, ela praticada, irmãos, ela faz o homem viver, e viver, sabe de que maneira? Abundantemente, irmãos, porque nada pode tirar a paz de um homem que tem o Espírito Santo de Deus sobre ele, de uma mulher que é cheia do Espírito Santo. Porque a hora que você ouvir uma palavra contrária, o que você vai pensar no teu coração? Eu já declarei esta palavra: eu sei em quem tenho crido. É Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. E, meus irmãos, ele fez uma promessa maravilhosa. Ele disse: eis que vou para o Pai, mas o que acontece, irmãos?
eu vos envio outro Consolador para estar convosco, né, até a consumação nesta terra. Meus irmãos, nesse texto que lemos, né, a gente vê em cima ali, antes de começar o versículo, está escrito ali: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Irmãos, quando ele conheceu esta verdade, ele não conseguia falar de outra coisa. Ele falava de Jesus, até eu estava vendo, né, um seriado que estava passando sobre Paulo, e não conseguia assistir muita coisa, mas algumas coisas assim, e eu pegava a Bíblia, né, e ficava lá. Cada vez que acontecia alguma situação, eu ia aqui acompanhando na palavra de Deus. Irmãos, é tremendo, né? Eu não estou fazendo propaganda e coisas assim de filmagem, de nada disso aqui, irmãos. Estou falando do produto que está sendo ali ministrado, que é a palavra de Deus. Irmãos, e quando você vê aquilo acontecendo, você vê aquilo se manifestando, se concretizando, você vai entendendo tanta coisa, irmãos. Sabe, um coração quebrantado, irmãos, querendo ouvir a verdade de Deus, querendo ter experiências com Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza que cada vez que nós ouvimos a palavra e vivemos isso na nossa vida, nada, irmãos, vai nos entristecer, nem nos abater, nem nos vencer, porque nós sabemos o caminho que nós vamos seguir, e aonde nós vamos chegar, e aonde nós vamos habitar um dia eternamente na nossa vida. Glória a Deus, aplauda Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu digo para você, o que você tem lido, o que você tem visto, sabe, irmãos, porque é necessário. Você não precisa ficar o dia inteiro falando de Jesus. Você não precisa sair na rua aí assolando todo mundo, parando, dizendo: olha aqui, ó, eu quero falar de Jesus e tal. Não, irmãos. Mas sabe qual que é a diferença? Quando você tem o teu coração cheio da palavra de Deus, da presença de Deus, você vai entender o momento de você falar da palavra. Sabe, irmãos, você vai entender o momento de você profetizar uma palavra. Irmãos, eu ouço as pessoas, eu ouço na minha família, e quando eu ouço eles falarem, alguns que não conhecem, a gente está sempre evangelizando, eu nunca procuro trazer uma palavra assim que desordene, que faça a pessoa ficar irritada. Não, eu falo do amor de Deus, mas eu profetizo sobre a vida. Deus vai transformar essa situação na sua vida, porque Deus nos ama, e Ele tem poder para fazer isso. Irmãos, o que nós profetizamos é o que vai acontecer à nossa volta. Sabia que a nossa oração, irmãos, ela vai ser respondida um dia? Talvez aqui na terra você receba já a resposta da sua oração. E sabe, irmãos, eu tenho declarado isto, que nós vamos viver um tempo de respostas às nossas orações. Aquilo que a gente pediu a Deus, a transformação, a cura, a libertação, nós vamos começar a viver ainda em vida. Mas, irmãos, se não for aqui ainda, tenha certeza, irmãos, que você vai para um lugar onde o Senhor vai reconhecer o teu esforço, e Ele vai dizer: servo bom e fiel, que perseverou, que não desistiu, que nem mesmo não recebendo aquilo que desejava no seu coração, não desistiu de seguir a minha palavra. É algo maravilhoso de Deus, irmãos. Deus nos chama hoje, sabe para quê, irmãos? Para termos isso aqui, ó, a fonte de água viva no nosso coração. Que o Senhor possa encher a tua vida hoje desta água viva, e que você saia daqui com alegria, daquelas, meus irmãos, que você não sabe de onde que veio, mas você tem paz no seu coração, porque é isso que a palavra de Deus faz. Irmãos, ontem eu até vi um pedaço de um filme. Eu não tenho hábito de ficar assistindo filme não, viu, mas estou falando aqui, mas é algumas coisas que eu pego. E a minha esposa estava vendo um filme e eu peguei ele na metade, e eu comecei a acompanhar, irmãos. Olha o que aconteceu neste filme, sobre uma criança. Irmãos, sabia que Deus pode usar as crianças? E eu vi acontecer isso nesse filme, irmãos. Esta criança estava enferma no hospital, e Deus falava com ela, e ela saía por dentro do hospital falando com as pessoas, falando de Jesus, do poder de Deus, animando as pessoas. Mas um homem em especial que chama a atenção, que estava enfermo, ele tinha problema sério nos rins,
e ele precisava de um transplante, senão ele não ia viver. Mas como ele era um homem presidiário, ele não estava tendo uma condição de alguém atender a sua necessidade. Mas Deus levantou essa menina, irmãos, e ele foi no quarto desse homem, entrou lá com o policial lá na frente, ela conseguiu entrar escondido no quarto, e ela chegou para esse homem e diz assim: Jesus te ama. E ele olhou para ela e falou assim: eu acho que ele não me ama, eu não quero saber disso. E ela falou assim: amanhã eu vou voltar aqui para nós lermos a palavra de Deus. E no outro dia ela voltou, e ela disse: eu voltei de novo. E ele disse: eu sei, você é uma menina de palavra. E eles abriram a palavra e começaram a ler lá sobre os 3 reis, o nascimento de Jesus. E meus irmãos, e ela foi todos os dias falando de Jesus, falando do amor de Deus. Até que um dia, meus irmãos, chegou um momento de uma decisão. Você veja bem, irmãos, olha o que Deus precisa fazer. Mesmo sabendo, irmãos, dos erros, dos pecados, você sabia que Deus ama todas as pessoas? E eu ia falar outra coisa, mas eu lembrei agora, irmãos. Quando ela ficou falando para esse homem de Jesus, eu comecei a pensar na ótica de Deus. Eu falei: o Senhor criou esse homem. Irmãos, e você tendo um filho, uma filha, e você olhar muitas vezes para o teu filho, e ali está acontecendo alguma coisa com ele, não está indo bem, e às vezes você fica entristecido, aborrecido, mas eu acredito que no teu coração você não vai deixar de amar, não é verdade? Você vai tentar amá-lo, você vai tentar perseverar, você vai ali ver se tem alguma chance de ajudar, de fazer alguma coisa. Irmão, você imagina Deus, irmãos. Eu comecei a imaginar isso, eu falei assim: imagina Deus olhando para essa criatura. Você vê, Deus olhou lá do céu e viu esse homem lá no hospital, e ele começou a chorar lá no hospital, porque ele havia perdido a sua família, não encontrava mais a sua mulher, a sua filha, não sabia onde estava. E essa menina chegou lá e profetizou, falou: peça perdão para a sua família. Mas ele disse: mas eu não sei onde elas estão. Ela disse: elas vão te achar e vão vir aqui no hospital. Olha o poder de Deus na vida de uma criança. Meus irmãos, algo tremendo. Algo tremendo Deus pode fazer através do perdão, do arrependimento, da mudança de vida. E meus irmãos, elas foram lá no hospital, e ele ficou surpreso, pediu perdão à sua esposa, sua filha, perdoaram. E essa menina falava aos pais delas: pai, eu quero doar o meu rim para aquele homem. E o pai dizia: mas por que uma pessoa que você nem conhece? E ela falou com tanta convicção e autoridade de Deus, que os pais concordaram. E a gente não sabe o propósito de Deus, irmãos. E essa criança, passados uns dias, ela faleceu. E ali, o seu rim foi passado para ele, e ela salvou outras vidas através da doação dos seus órgãos. E às vezes você pode pensar assim: por que Deus permite acontecer uma coisa dessa? Por que Deus permite que aconteça coisas difíceis na nossa vida? Por que Deus deixa situações no nosso caminho, que às vezes nós passamos tempo tentando resolver e não conseguimos, e nós oramos, nós intercedemos? Irmãos, o evangelho da cruz não é esse evangelho que dá tudo certo às vezes, mas é aquele, irmãos, que nos dá um crescimento, um entendimento, que nós vamos lá dentro do nosso coração tendo uma segurança, uma firmeza. Senhor, nada pode me afastar dos teus caminhos, porque eu sei quem é o Senhor, eu sei para onde eu vou, eu sei que o Senhor tem um propósito perfeito na minha vida. E é isso que Deus vai fazer, meu amado. Ela faleceu, deu vida, esse homem teve uma vida feliz, e os pais tiveram um outro menino, e ali também fez a alegria daquele casal. Irmãos, nós não sabemos o propósito. Por isso, meus amados, quando vem uma situação na nossa vida, nós temos que entrar na presença de Deus. Senhor, eu não sei qual é o propósito, mas eu sei que o Senhor tem algo perfeito para a minha vida.
A tua vontade é soberana. E Deus vai trazer você junto dele. Você vai ter vigor, meu amado. Você vai ter vitórias. Você vai ser aquele realmente cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas vão olhar e elas vão ver a sua vida. Olha, eu estava falando sobre isso com os obreiros, no Salmo 116:15, fala assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Irmãos, até a nossa morte, ela está no domínio de Deus. Tem um dia, porque um dia vai findar esse tempo aqui, irmãos, e nós vamos habitar com Jesus. Nós não vamos ter mais nada desse sofrimento. Nós vamos ter paz de espírito, vamos viver eternamente. E agora, irmãos, vamos entrar aqui, né, na palavra de Deus. Isso foi só uma introdução. Estava boa a introdução? Se não estava, daí nós vamos encerrar já aqui, vamos orar. Mas, irmãos, glória a Deus por isso, né? Olha, irmãos, eu falo para você, eu oro a Deus, irmãos, eu oro a Deus, irmãos, eu oro a Deus, irmãos. É tão precioso, irmãos, dentro do coração, que não tem quem consiga tomar na nossa vida isso. É maravilhoso servir a Deus. Mas, irmãos, na vida cristã, nós estamos sujeitos a pressões e aflições, não estamos? E nós não negamos, não podemos negar os sofrimentos, irmãos, e deixar que se consuma a nossa vida pelo desespero, pois as nossas almas encontram, irmãos, alívio em Deus, sabendo até que Ele usa as tribulações e situações para manifestar a sua glória e a força do Evangelho nas nossas vidas. Irmãos, se nós lemos a palavra, nós vamos ver quais são os propósitos, as coisas que Deus fez, né, para realizar a sua vontade. Irmãos, toda a palavra de Deus vem se manifestando a cada tempo. Toda a história registrada, irmãos, é algo precioso de Deus. Irmãos, se nós acompanharmos aqui, nós vamos ver o desfecho. Vai chegar o dia, irmãos, que a glória de Deus vai invadir a terra. O Senhor virá nos ares para buscar a sua igreja. Você vai estar junto, amém? Amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. No versículo 4, irmãos, que nós lemos, fala a respeito do que o Deus deste século, irmãos, Ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E não é a nossa vida, irmãos, que nós pregamos. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Eu vou dizer algo aqui que aconteceu comigo, irmãos, muito impressionante, que a gente precisa estar atento nisso. Nós não pregamos a nossa vida, mas as pessoas, irmãos, elas olham a nossa vida. Você que é cristão aqui, que tem andado no caminho de Deus, às vezes você está lá lutando para andar com as coisas certas, às vezes não dá algo certo aqui, não dá certo ali, as pessoas começam a apontar o dedo, a te julgar. Irmãos, e o que vai acontecer no meio dessas situações de adversidades na nossa vida? Eu lembro muito bem, irmãos, aconteceu uma situação comigo há um tempo atrás, quando eu tive que passar por alguma cirurgia e umas situações assim que vieram, sabe, aquele tempo de batalha. Irmãos, eu nunca procurei reclamar, sempre achar uma maneira de agradecer a Deus, de ser feliz, né? Passei um aperto financeiro, irmãos. Às vezes eu ia lá no irmão que eu conhecia, que ele tinha um negócio de frutas e verduras, e ele era tão... Deus preparou esse homem, amoroso comigo até hoje, irmãos. Ele não deixa de vir atrás de mim, e ele quer que eu vá lá pregar, lá ele abriu uma igreja, agora quer que eu vá lá pregar, e faz encontro com os homens, quer que eu esteja lá dando testemunho, e tudo. Eu falo assim, oh Deus, maravilhoso, né? Mas um dia eu estava lá sentado, irmãos, e ele tem um cunhado que ele resiste muito à palavra de Deus, está sempre no meio, mas ele resiste. E eu sentado na cadeira, ele sentou do meu lado, e ele contando uma história para mim, de uma dificuldade lá, da família dele, né, do irmão dele, e eu falando para ele, motivando, ajudando,
e tal. De repente, ele olhando para mim assim, parou. Eu parei, olhei para ele: o que foi, irmão? O que aconteceu? Ele falou assim: puxa, pastor, eu não participo junto aí, mas eu tenho visto a sua vida, eu tenho acompanhado os seus dias, e eu nunca vi você falar, reclamar de alguma coisa, dizendo que não estava bom, e eu vendo tudo que você está passando. Eu olhei para ele e falei assim: puxa, irmão, graças a Deus por isso, porque, irmãos, eu não tenho glória nenhuma nisso, mas sabe o que eu tenho, irmãos? A presença de Deus no meu coração. É isso que ajuda, irmãos, nós a vencermos, que nós ultrapassarmos, né, essas barreiras. Ninguém está livre, irmãos, de passar por uma situação difícil nessa terra, mas, irmãos, o que importa é como nós vamos passar por elas, é como nós vamos nos posicionar, é como nós vamos nos colocar, é como nós vamos agir, é como nós vamos orar, como nós vamos colocar na presença de Deus. E você vai ver que coisa tremenda, irmãos, como Deus vai honrar você, como Deus vai te levantar, irmãos. Alguém vai estar olhando para você. Você sabe que por causa da sua atitude, uma pessoa pode mudar de vida, ela pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e deixar de um caminho de perdição, irmãos, só por causa de um testemunho. Mas, irmãos, cada dia nós vamos vencendo, nós somos frágeis, diz a palavra de Deus, mas aquele que habita em nós é poderoso para quê? Para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós queremos e desejamos. E essa fragilidade, irmãos, desse vaso, realça, sabe o que? A excelência do poder de Deus, e não a nossa. É nesse vaso, irmãos, que vai se revelar a excelência do poder de Deus. Há um vaso que se submete, ele fala ali, né, descendo a casa do oleiro, sendo quebrado, sendo amassado, sendo refeito, sendo uma nova criatura, passando pelo aperto, passando pela luta, mas sendo feito um vaso novo, bem adornado, né, bem aparente, cheio da presença de Deus, da alegria, do poder de Deus. Essa é a palavra, irmãos. A palavra de Deus diz ali, nós lemos no versículo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Mesmo na confusão, na incerteza, irmãos, nós não podemos perder a esperança e a fé, confiando em Deus, irmãos, que está no controle, mesmo quando não compreendemos a situação. Falamos sobre isso nas horas mais difíceis. É importante se concentrar na fé, meus irmãos, na palavra de Deus, e não somente nas situações. Às vezes acontece alguma coisa, o que nós fazemos? Ficamos olhando para a situação: não vai dar certo, eu não vou conseguir, a coisa está feia, o problema está aí. Irmãos, se você orar, as coisas vão mudar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E no versículo 9, irmãos, já estamos indo para o encerramento, diz assim: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. As perseguições podem ser severas, mas nós não estamos sozinhos. Jesus disse que estaria conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B diz assim: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A proteção e o cuidado de Deus, irmãos, vai ser conosco todos os dias. Deus vai nos acompanhar. Quando você estiver lá aflito, quando você estiver lá preocupado, olhe para Deus, olhe para o céu, diga: Senhor, eu sei que o Senhor está aí, eu sei que eu não estou sozinho. Comece a declarar palavras de confiança, comece a declarar que você depende de Deus, que você precisa da graça, da misericórdia, ainda que você não sinta nada naquele momento, mas comece a declarar. Não importa, as coisas vão mudar, porque Deus vai colocar a sua mão em favor da sua vida. As dificuldades podem nos levar ao abatimento, irmãos, mas a fé assegura a força para continuar. Vem de Deus, que não nos permite ser derrotados. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, pessoal? E eu quero contar uma última experiência aqui para a gente encerrar.
Quando eu cheguei aqui na igreja, irmãos, em 97, eu comecei a trabalhar aqui na igreja num culto de libertação. Já tinha feito seminário, já estava alguns anos já na batalha, e o pastor Agostinho nos colocou a trabalhar num culto de libertação. Nós só trabalhávamos com isso, mas a gente não tinha experiência nenhuma. Quanta luta, né, irmãos? Quanta luta. E aí, irmãos, no ano seguinte, eles me enviaram para a convenção. Primeira convenção, acho que foi ali em Praia de Leste, né? Foi a primeira vez que elegeram lá um presidente da igreja estadual, e eu fui nessa convenção. Irmãos, preste atenção como que a nossa vida, ela é cerceada de desafios. E quando eu saí daqui, o pastor do culto falou assim: pastor Walter, você vai lá Praia de Leste, você dá um pulo em Matinhos, que tem uma família que vem toda semana no culto aqui em Curitiba, e eles estão passando por uma batalha lá na casa deles, e eu gostaria que você fosse lá fazer uma visita, orar. Eu falei: tranquilo, pastor, pode deixar comigo, alegre, indo para a convenção, né? Você agora nomeado como obreiro credenciado, vou trabalhar como pastor na igreja. Falei: oh, glória a Deus, né? Eu falei: oh, benção. Aí chego lá na convenção, irmãos, estou lá na porta, quase chegando a minha vez, e aí um pessoal nervoso lá na porta, né? Nem fica nervoso, né, pastor Eliane? Não fica nervoso, né? Fica tranquilo. E eu ali, irmãos, atendendo e orando: não, vai lá, Jesus vai te abençoar, e vai dar tudo certo, e glória a Deus. E o povo entrava e passava, e saía, oh, dando glória. Aí chegou a minha vez, irmãos. Eu entrei, e ali, irmãos, eu vi a luta. Que luta! E fui falando, o homem queria que eu falasse em hebraico. Eu falei: não, hebraico eu não sei falar, então não cheguei a esse ponto. E tal, e daí o homem pegou e falou para mim: não, você vai voltar o ano que vem, vai lá estudar, se converta e volta. Eu falei: meu Deus, tá bom. Irmãos, eu saí como? Não estava dando glória a Deus. Saí com meu coração, irmãos, dolorido. Mas sabe uma coisa, irmãos? Eu tinha um compromisso, lembra? Que eu tinha um compromisso? Que eu tinha que orar naquela casa? E lá estava tudo a capetada solta. E eu com meu coração assim, ó, rasgado no meio, né? Rejeitado. Irmão, mas quando eu cheguei lá, eu falei assim: agora coração, fica quietinho aí, que eu tenho uma missão a cumprir. E eu comecei a orar dentro daquela casa, nós expulsar os demônios, foi aquela coisa, aquela luta, e concluímos ali. E daí eu entrei sozinho no meu carro, rumo a Curitiba. E lá dentro do meu carro, irmãos, como é que estava o meu coração? Rasgado, doído. E sabe qual foi a palavra, irmãos, que veio ao meu coração? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9. Sabe o que eu tenho até hoje, irmão, nesses versículos? A marca de Deus na minha vida. A marca de Deus na minha vida. Que diz, eu vou ler de novo aqui para a gente lembrar: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E eu voltei, irmãos. Voltei, cheguei aqui, apresentei a Deus, continuei trabalhando, fui ali tratando meu coração, Deus foi tratando meu coração. No ano seguinte, onde é que eu estava? Fui lá de novo. E você pensa como Deus é tão bom, tem propósito. Quando eu cheguei lá, não aconteceu nada disso. Quem me recebeu com tanto amor. Só fez uma pergunta para mim: tua esposa concorda no ministério? Concordo, você está aprovado. Irmãos, já há 27 anos eu estou servindo a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a vida é fácil? Não é. Em 27 anos passei algumas lutas, mas, irmãos, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo. E nessa noite, irmãos, eu quero orar. Eu estou com uma vontade de orar que você não sabe.
Eu tenho isso, irmãos. Eu tenho vontade de orar. Eu quero orar com você nessa noite. Você que, quem sabe, quer seguir aí no ministério, né? Sente medo, sente dúvida, sente receio. Você que tem medo aí no seu trabalho, que quer prosperar no seu trabalho, que tem dúvida, que passa dificuldade, que está passando luta. Irmãos, vamos orar esta noite para Deus abrir as portas na sua vida, para Deus encher desta fonte de água viva o seu coração, e você não se abater com mais nada, sair dando glória, dizer: já caiu por terra todo impedimento, toda força, Deus já me deu a vitória, e eu tomo posse em nome de Jesus.